Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui para finalizarmos a taxa. Lemos as súmulas 412 do STJ 545 e aqui a gente tem algumas características que resumem o preço público e distanciam a sua cobrança da cobrança de taxa. Preço público possui sujeição alternativa, ou seja, cabe ao administrado resolver se quer ou não quer pagar o preço público por um serviço que assim ele provoca, né, como o exemplo dado, o serviço de telefonia. Trata-se de uma relação contratual firmada entre o administrado junto ao concessionário permissionário de serviço público ou permissionário de serviço público. Ainda uma característica que está faltando aqui e devo eu lhes informar, quando eu falo de preço público, serviço de telefonia, de relação jurídica travada entre o administrado, que termina sendo um administrado, e a concessionária ou permissionária, eu estou falando de uma relação civil específica, consumo, não é isso? Quando a gente trava alguns problemas, tem alguns problemas junto a uma empresa de telefonia, eu estou falando de uma relação de consumo, o que se distancia diametralmente da relação jurídico-tributária. Qual o valor da taxa? Já falamos sobre isso, ou ao menos começamos. O valor da taxa ele deve corresponder ao custo do serviço público, está relacionado ao custo do serviço público provocado pelo contribuinte. Isso foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 554-951, em obediência ao princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, assim sendo, deixando bem claro que o princípio da capacidade contributiva, em que pese lá na literalidade do artigo 145 falar de impostos, se presta para aplicar-se a todas as espécies tributárias. Contribuição de melhoria, está lá no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal, regulado apenas nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 145.3 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria decorrente de obra pública. É uma competência comum a todos os entes federativos. Obras feitas em territórios, muito claro, União, a depender, obviamente, de quem seja o território. União, Estados-membros, Distrito Federal ou municípios. Não confundam com o 147, que fala apenas dos impostos. Por isso que eu trago ele aí. Porque tem gente que, se for o território, todo o território é federal? Não. Eu posso ter um território estadual, não é isso? Assim sendo, essa taxa será cobrada, taxa nada, contribuição de melhoria, por aquele que detém a administração do território. Fato gerador da contribuição de melhoria: o acréscimo no valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, direta ou indiretamente, por obras públicas. Ou seja, a valorização do imóvel. Esse é o fato gerador. O fundamento da contribuição de melhoria é evitar o enriquecimento sem causa, que não pode ser nem do Estado, nem do contribuinte. Não é isso? Nem do sujeito passivo. Quando eu falo em obra pública, eu estou falando de uma obra custeada por uma receita geral. Em regra, impostos, a não ser que o Estado venha se valer de um empréstimo. Quem que paga imposto, gente? Todo mundo, todos nós. Então, a contribuição de melhoria, ela vem para reequilibrar essa relação jurídica. Porque, veja, todos nós pagamos por uma obra pública por meio da receita de imposto, do recolhimento de imposto, porém apenas alguns tiveram seus imóveis valorizados. Não é isso?
Assim sendo, é preciso que se recomponha essa relação jurídica e se vede o enriquecimento sem causa de alguns. Esse é o fundamento de justiça, inclusive tributária. A base de cálculo da contribuição de melhoria é o quanto de valorização será experimentado pelo imóvel, quanto ele valorizou-se. Se o imóvel valia 100 mil reais, está valendo 150 por conta da obra, a minha base de cálculo é 150? Não, é 50, porque foi a valorização experimentada pelo imóvel. Segue valendo, no que diz respeito às contribuições de melhoria, o sistema do duplo limite. No que diz respeito ao limite geral, a ser arrecadado pelo Estado, bem como o limite individual, de que cada contribuinte, cada sujeito passivo deve pagar. O Estado, ele não pode arrecadar, a título de contribuição de melhoria, valor que exceda o custo da obra, senão ele vai estar custeando, pagando a obra, em regra, de forma transversa, com a contribuição de melhoria. E a contribuição de melhoria não é um tributo de receita vinculada. Tenham atenção a isso. A contribuição de melhoria, ela não serve para pagar a obra. A obra é paga com recursos públicos outros. A contribuição de melhoria, ela visa apenas reequilibrar a balança da justiça fiscal, em que todos pagaram, mas apenas alguns tiveram um benefício a mais. Então, a ideia aqui não é pagar, tá? Não é pagar a obra. E é por isso que o Estado não pode receber além daquilo que investiu na obra. E o limite individual, obviamente, o contribuinte, o responsável, o sujeito passivo, ele não pode ser compelido a pagar para além daquilo que o seu imóvel valorizou. E a contribuição de melhoria, por óbvio, que é quando a gente verifica que o imóvel se valorizou, só pode ser cobrada após o término da obra. Né? Ninguém aqui ainda está trabalhando com futurologia. Estou achando que vai valorizar. Não. Precisa que se termine a obra e que haja, de fato, a demonstração, a comprovação de que o imóvel foi valorizado pela obra. E, assim sendo, se institua a contribuição de melhoria. Por fim, súmula 496 do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 195 de 67 traz normas gerais aplicadas à contribuição de melhoria, segundo o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 496, são válidos porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 67, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 67. Ainda seguindo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 116.148, o recapeamento de via pública já asfaltada, ou seja, apenas manutenção, não pode gerar cobrança de contribuição de melhoria, pois não gera valorização aos contribuintes que já experimentaram a valorização quando ao tempo da pavimentação asfáltica, quando já foi asfaltada. Recapeamento é apenas obra de manutenção, não gerando ao Estado a possibilidade de instituir a contribuição de melhoria. Por outro lado, segundo o Supremo Tribunal Federal, a pavimentação asfáltica de via pública pode gerar a cobrança de contribuição de melhoria, pois o fato gerador é benefício resultante de obra pública. De contribuição de melhoria era isso, simples,
fácil, tranquilaço. E se você quiser um pouco mais, dê uma lida no 80 e em 82 do Código Tributário Nacional, que não tem nada demais, apenas vai estar lá explicitado tudo isso que falamos.